Boa noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais um estudo selecionado para hoje. Lembrando aos irmãos aí do nosso WhatsApp, não esquecer desse número para mandar, encaminhar os nomes para tratamento à distância principalmente, mas divulgar para os nossos amigos e companheiros, a fim de comunicarmos sugestão de temas, algum questionamento do nosso trabalho, da nossa instituição, né? E também para vocês divulgarem para os amigos, para os conhecidos, para aquelas pessoas que estão sem condições de frequentar presencialmente a nossa reunião, que funciona aqui em Sobradinho, o Grupo Espírita Regeneração, toda segunda-feira, às 20 horas. Então, quem for divulgar, lembrar que para acompanhar esse estudo de quarta-feira, basta entrar no YouTube, digitar GER Sobradinho, automaticamente conecta conosco ao vivo para que possamos acompanhar todo esse estudo que nós estamos fazendo. O nosso tema de hoje é sobre determinismo e livre-arbítrio. Nós vamos fazer uma leitura preparatória aqui do Evangelho, que pegamos lá da carta de Tiago, e em seguida faremos a nossa oração inicial e partiremos então os estudos que a espiritualidade nos trouxe em relação a esse tema, e ao final desse estudo nós faremos a nossa oração final em favor dos irmãos que encaminharam os nomes para tratamento essa semana. Tá bom? Muito bem. Nós então vamos aqui ler o texto e selecionamos o Evangelho. Determinismo e livre-arbítrio é o nosso tema. E selecionamos essa passagem aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Uma mensagem importante aí de Tiago,
carta de Paulo a Tiago, em que nós então lembramos da perfeita liberdade. Essa perfeita liberdade que vai determinar aí o nosso livre-arbítrio e temos que estar conectado com as obras do Senhor. Por isso que selecionamos essa passagem de Tiago, que está no capítulo 1, versículo 25. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e buscamos, Senhor, nesse momento, te rogar os agradecimentos e as tuas bênçãos para a nossa reunião, para os nossos estudos, para a nossa vida. Que o amor de Mãe Maria Santíssima também possa nos visitar a todos nesse momento, em nossos lares, onde quer que estejamos, acompanhando esse trabalho ou ligado ao nosso trabalho institucional. Que as tuas bênçãos, que o teu amor esteja conosco, fortalecendo as nossas mentes para maior compreensão dos teus ensinamentos, através da palavra dos mentores. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. E a primeira lição que nós pegamos está lá no livro Fonte Viva, de Emmanuel, e buscamos assim uma compreensão importante para aqueles que seguem os ensinamentos divinos e vamos entender essa questão do determinismo. Tudo é determinado, tudo está dentro de uma programação inviolável. Como entender isso? Então, na sequência do nosso estudo, nós vamos tendo essa compreensão. Lá em Fonte Viva, Emmanuel cita os obreiros atentos. Vamos colocar na tela para vocês aí. Esses obreiros atentos, já vamos guardando na nossa lembrança essa passagem de Tiago e essa passagem de Emmanuel, em que é importantíssimo estarmos conectados com os ensinamentos superiores. Porque lembra, quando se fala em determinismo, livre-arbítrio, em que vamos trabalhar esses temas, às vezes até separado em outros momentos, quando se fala em fatalidade, lembra, a espiritualidade ela está se referindo à nossa vida, à nossa programação reencarnatória, aquilo que já está determinado, no qual nós estamos inseridos, porque vivemos, fazemos parte de todo esse processo. Então, lembrar essa questão. Quando se fala em determinismo, é das ações superiores do mundo espiritual. É a ação divina em relação aos programas reencarnatórios, em relação à nossa vida. As nossas ações dentro dessa visão. Por isso que nós estamos trazendo esses textos iniciais para que possamos compreender a importância desses temas no nosso enquadramento evangélico, ou seja, devemos, como nós vamos observar, e toda orientação se refere a isso, nós vamos ver a importância de nós estarmos praticando os ensinamentos divinos. Então, Emmanuel, lá no Fonte Viva, ele se refere então aos obreiros atentos. Vamos acompanhar juntos. O discípulo da boa vontade, vamos passar aqui. Muito bem, vamos lá. O discípulo da boa vontade que realmente comunga com o mestre, ou seja, aqueles que comungam, que estão seguindo os ensinamentos de Jesus, antes de tudo, compreende as obrigações que lhes são afetas, que lhes estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Então, como o nosso tema é determinismo e livre-arbítrio, lembra, quanto maior engajamento em relação aos ensinamentos divinos, maior liberdade nós temos, porque estaremos errando menos, ou não erramos num determinado momento. Então, entender isso. O determinismo, aquilo que não dá para violar,
vai se enquadrar, vai estar fechado, mais coeso, quanto menos evolução a gente tem. E nós vamos também não ter tanta liberdade no livre-arbítrio. Quando esse determinismo é divino. Ele é programado dentro de uma ação divina. Então, por isso que Emmanuel fala, vamos rever aí, o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Continua ele, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Olha a compreensão de quem segue os ensinamentos divinos. Ele é consciente, todos nós somos conscientes, na realidade, daquilo que devemos fazer. Mas Emmanuel fala aqui de uma maneira clara, uma consciência dinâmica, viva, altamente conectada com os ensinamentos divinos, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. E continua num determinado trecho. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio. Persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Lição número 8, lá do Fonte Viva. Então, Emmanuel já está falando para nós aqui que quanto maior o nosso engajamento, a nossa ligação com os preceitos divinos, com os ensinamentos superiores, maior a nossa consciência, consequentemente, maior a nossa liberdade. Porque quanto menos evoluídos somos, a nossa liberdade é mais estreita, é mais apertada. Eu não posso fazer qualquer coisa. Porque a determinação do alto, ela é divina e certeira. Ela não erra. Então, na nossa vida, nós vamos ter essas possibilidades, no qual o livre-arbítrio vai mexendo nas consequências do teu ato, mudando o futuro em termos de determinismo. Quanto maior a minha compreensão divina, maior o meu engajamento com os ensinamentos superiores, o determinismo ele é infalível. E eu tenho, então, a maior liberdade. Nós vamos entender nos textos aí subsequentes, que muitas das vezes aquilo que está programado eu altero por conta do meu livre-arbítrio. Mas determinadas ações, eu me lembro agora de uma mensagem de Emmanuel, que ele fala no tema ligado ao aborto, que se um espírito superior tiver que reencarnar, não tem o que fazer para impedi-lo, nem mesmo o aborto. Você não consegue fazer o aborto desse espírito. Determinismo. Um determinismo superior, divino. O ser humano, nós, não temos o poder vibratório, energético, evolutivo, para alterar a programação dos mentores, entende? É nesse sentido que ele está falando. Então, determinadas ações que são divinas, nós, como espírito inferior, não tem como modificá-la. Então, determinadas ações que a gente tenta impedir, nós não vamos conseguir. No caso de um mentor espiritual, de um espírito evoluído que precisa reencarnar, mesmo que se tente o aborto, não vai surtir efeito.
Algo vai acontecer, o espírito vai nascer. Então isso é só para lembrar e mostrar que existe esse determinismo divino. À medida que eu vou me adaptando, vou entendendo verdadeiramente a prática do evangelho, dos ensinamentos divinos, eu vou interferindo menos e automaticamente eu tenho condições de ter uma liberdade maior. Porque a minha liberdade não vai alterar as programações superiores. Porque eu estou dentro de uma liberdade, mas praticando o bem dentro dos ensinamentos divinos. Quando isso é o contrário, o determinismo ele é mais fechado, mas ele é mais coeso, minha liberdade também, para que eu não tenha movimento a ponto de alterar aquilo que é divino. Eu vou alterar dentro de uma normalidade no campo do desequilíbrio, no campo inferior, como ocorre conosco, determinados fatores que não deveriam acontecer na nossa vida, mas que minha ação de hoje, ela projeta no futuro alterando algumas coisas que não deveriam estar acontecendo. Por quê? Eu tenho uma liberdade, embora ela é menor, mas mesmo assim eu uso no campo inferior. Eu uso de maneira errada, atrapalhando as ações do futuro. Por isso que nós precisamos desse movimento de reencarnação, de retomar as ações, voltar a viver as mesmas circunstâncias, por conta desse livre-arbítrio que alterou as determinações daquela programação reencarnatória. Muito bem. Está aí, então, essa lição espetacular de Fonte Viva que nos dá essa compreensão e que, à medida que nós vamos entendendo como é importante eu seguir os ensinamentos superiores para facilitar a minha programação reencarnatória, isso vai contribuir com o meu avanço espiritual, porque eu não vou criando tantas dificuldades, porque as dificuldades criadas vivida de maneira que não concorde com o programa reencarnatório, eu tenho que voltar a repetir essas ações e a gente vai atrasando então o nosso avanço espiritual. Muito bem. Pegamos aqui um conceito que nós vamos projetar para vocês agora aí sobre o que é determinismo. Pegamos lá no dicionário aí, que está citado aí, concepção segundo a qual todos os acontecimentos são determinados por um conjunto de circunstâncias anteriores. Ou seja, mesmo dentro de uma programação espiritual limitada como a nossa, com circunstâncias ainda inferiores, ok? Então, o determinismo ele vai se dar de acordo com as circunstâncias anteriores, ou seja, meus atos atuais eles vão se projetando no futuro. E muitas das vezes, necessariamente, ele não é concordante com aquilo que está programado dentro da espiritualidade. Quando o espírito é evoluído, essas concordâncias vão se dando com maior facilidade e eu com maior liberdade de agir. Porque a minha liberdade, a tendência para o espírito mais evoluído é de acertar, é de construir, é de fazer até mais do que aquilo que está programado. Por isso que nós buscamos esse conceito aí do determinismo, para a gente entender que os acontecimentos que vão acontecendo, você não pode taxar de determinação divina, porque ela vai ter as interferências atuais que projetam ao longo da nossa existência. Ok? Muito bem. Vamos então aqui para entender cada vez mais. Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, um livrinho espetacular também, então ele fala o seguinte, ó, no campo do destino, a lição. Aí pegamos um trecho, vamos projetar para vocês aí. No tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem. Tanto quanto o amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Olha que espetáculo ele dá. E isso aí são construções para a gente poder entender os acontecimentos no qual nós estamos dando o nome de determinismo. Então hoje é o reflexo de ontem. Amanhã será o reflexo de hoje. Então isso
essas nossas ações, como elas têm repercussões, elas têm consequências, então esses acontecimentos vão se dando dentro de um quadro que nós estamos chamando de determinismo, e muitas das vezes ele é humano, ele não é divino. Os acontecimentos divinos, nós inferiores que somos, não conseguimos alterar aquilo que está determinado pelo alto. Então a gente vai entender que a nossa programação é uma projeção daquilo que a espiritualidade aguarda como atitudes corretas, certas, de avanço, dependendo das nossas condutas. Essa conduta tem que gerar hoje condutas de boas ações para que a gente possa estar solidificando essas ações projetadas pela espiritualidade. Como são consequências, nós temos que entender que nós estamos num momento de dor, de provação, de expiação, porque é a maneira que a espiritualidade, que Deus nosso Pai nos encontrou para nos enquadrarmos dentro de uma disciplina. Como nós não temos uma liberdade ampla, muito grande, frouxa, porque se tivermos, nós violamos muito, ela é estreita, a gente já viola. Imagine se tivesse uma liberdade maior. É como se a gente falasse assim, poxa, se eu te dou um dinheiro na sua mão, você gasta com bobagem. Ora, se eu te dou um dinheiro, um valor, uma quantia maior, o estrago vai ser maior. Porque você, se eu te der uma quantia maior, ou seja, uma liberdade maior de uso, você vai ter um estrago maior. Porque nossa condição evolutiva hoje não nos permite ter uma liberdade ampla, muito recurso, porque nós usamos muito de maneira errada e desequilibrada. Entendeu a comparação? Por isso que é importante entendermos que os acontecimentos da nossa vida, elas estão muito bem programadas dentro da nossa condição de habilidade de aplicar aquilo, aqueles ensinamentos. Por isso que toda programação ela é para ser no campo do bem. Os erros que ocorrem são é o uso da nossa liberdade de maneira errada. Por isso que nossa liberdade ela é um pouco estreita, um pouco fechada. Eu não posso ter aquela liberdade ampla. É por isso que muitas das vezes nós pedimos de orações coisas que estão fora do nosso projeto reencarnatório, do nosso programa reencarnatório, daquilo que é permitido, porque nós não temos condições morais de uso dessa liberdade de um campo maior. Então Deus, nosso Pai, com a sabedoria da espiritualidade, não pode nos dar tudo o que queremos, porque nós não temos condições morais de aplicar isso de maneira adequada. Muito bem. Continuamos então com esse texto de Emmanuel, Alvorada do Reino, em que ele fala o seguinte: eis porque a estreita existência do espírito, então, estreita existência, não só curta em termos evolutivos, como liberdade pequena. Então, eis porque a estreita existência do espírito no círculo da vida física, antes de tudo, vale por bendita oportunidade da renovação de si mesmo. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para trabalhar a nossa renovação espiritual. À medida que eu vou trabalhando essa renovação, essa reforma interior, criando condições evolutivas, o campo vai abrindo. A gente vai tendo uma maior liberdade de maiores acontecimentos, de maiores feitos, e a espiritualidade vai confiar e entender que eu vou trabalhar muito nos acertos da minha vida. É por isso que você vê diferença, né? Quando aqueles grandes espíritos que pisaram sobre a terra, os grandes santos, eles tinham uma liberdade muito grande, sofriam muito, tinham muitas ações de dor e de sofrimento, mas pela condição espiritual que eles tinham. Então, como eles não atrapalhavam o mecanismo da vida, conseguiam evoluir muito mais rápido do que o nosso entendimento. Porque a liberdade, a condição moral deles, muito maior do que a nossa. Então é bacana entender isso nas suas entrelinhas para a gente ver a importância
dessas lições que recebemos, dos estudos que a espiritualidade nos traz na leitura, na literatura espírita, para que a gente possa entender que nós precisamos de movimentos pequenos às vezes, movimentos curtos, mas certeiros, para que a gente possa buscar essa renovação. À medida que eu vou me renovando, eu vou ampliando essa condição. E Emmanuel, então, no trecho que nós separamos, conclui da seguinte maneira: a reencarnação, olha aí, por isso que todo esse tema ele é voltado para a reencarnação, para o nosso programa reencarnatório. A reencarnação, por isso, não será tão somente resgate de transgressões. Ou seja, não é só resgatar os erros que nós cometemos. Lembra que minhas ações atuais, ela projeta para o futuro, eu estou falando de determinismo. Mas ensejo de modificação das causas que criam o destino, com vistas à futura alegria da consciência redimida ao sol da imortalidade. Ficou claro? A reencarnação, por isso, não será tão somente resgate de transgressão, mas ensejo de modificação das causas que criam o destino. Modificação das causas que criam o destino. Ora, olha a clareza de Emmanuel quando nos traz esse texto. Ou seja, à medida que eu vou renovando meu campo íntimo, além de eu resgatar pelo processo reencarnatório as dívidas do passado, eu vou também criando condições para que o meu determinismo, o meu destino sejam mais evoluídos, sejam de acontecimentos mais superiores, com vistas, como ele fala, né? Com vistas com vistas à futura alegria da consciência, redimida ao sol da imortalidade. Ou seja, eu vou ter uma vida mais serena em termos evolutivos. Lembra que à medida que você vai evoluindo, nós estamos num estágio hoje complicado, porque à medida que eu for evoluindo, eu vou criando condições morais e vou resgatando mais dívidas. Mas, em compensação, como eu estou no estágio mais avantajado no sentido evolutivo, eu vou evoluindo de maneira mais dinâmica e vou trabalhando esse determinismo, o meu destino, com mais leveza dentro do campo superior. Acredito que esses textos são belíssimos para essa compreensão, para firmar em nós a importância de buscarmos as condições evolutivas adequadas. Existe um questionamento, na realidade não está lá no livro Consolador, na questão 132, muito bacana, que nós separamos aqui para vocês. Há o determinismo, pode projetar aí, Mateus? Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Então tem o determinismo. Tem o determinismo, ok. Aí. Ok. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo da existência humana? Foi uma pergunta que foi feita a Emmanuel lá no Consolador, na questão 132. E ele lá responde da seguinte maneira: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Então, eles coexistem. Existe uma programação e, paralelo a isso, vamos falar assim paralelo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, que pode ter um livre-arbítrio de ações certeiras ou de erros. Então, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Prossegue ele. O primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Ou seja, quanto mais inferior o espírito, mais coeso é o determinismo. Absoluto. Não se altera. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. À medida que nós vamos evoluindo, a gente vai ampliando isso. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas.
primeira determinação divina, inviolável, baseados na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Por isso que aquelas profecias antigas, do passado, né, dos grandes profetas, eram muitas das vezes certeiras, porque à medida que essa visão é mais ampla e superior, o inferior, ele bule menos, ele mexe e altera menos. Por isso que essas profecias de profetas sérios, vamos colocar assim, eram certeiros. Então é importante esse nosso entendimento para que... E Emmanuel, inclusive, em relação a essa escritura, ele fala o seguinte, ó, confirmando isso que nós estamos falando. Não verificais atualmente as realizações previstas pelo... Opa, não foi, né? Vamos lá. Aí. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 4 milênios do divino simbolismo das Escrituras? Então ele está mostrando aqui os profetas, né, as ações que eles tinham. E ele prossegue, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e de seus méritos, compatível ao seu grau evolutivo. Na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza um determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-o, amenizando-lhes os rigores até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Ou seja, o determinismo e o livre-arbítrio, eles vão se encontrando no meio do caminho. À medida que as minhas ações vão acontecendo, o meu livre-arbítrio, eles vão interferindo nessas condutas, porque toda ação projeta no futuro. As ações de hoje projetam nas ações de amanhã. Como nós somos espíritos inferiores e erramos muito com esse livre-arbítrio, embora estreito que a gente tem, nós vamos mexendo e alterando aquilo que a vida vai determinando para nós. É aí que o confronto dessas situações antagônicas vai criando as nossas provações do futuro, que seriam as consequências de nossos atos, ação e reação. Então está aí na explicação do Emmanuel no livro Consolador, na questão 132, e que vai nos dando esse entendimento. Emmanuel chega a falar o seguinte, isso já lá no livro Emmanuel, tem um livrinho Emmanuel, é feito o seguinte questionamento, que o Emmanuel tem um livro chamado Emmanuel, editado pela FEB. Então ele fala lá o seguinte, vamos projetar aí para vocês aí agora. Ele fala o seguinte, ó. O futuro, de um modo geral, está rigorosamente determinado? Isso é feito, esse questionamento lá para o Emmanuel no livro Emmanuel. Ele responde, acreditamos, todavia, que o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais. Ou seja, a programação é feita, está lá determinado no programa reencarnatório. Ok? Por que ele fala sem estar rigorosamente determinado? Por causa do nosso livre-arbítrio. Então, ele vai nos dando um exemplo espetacular, que aí, se alguém tiver com alguma dúvida ainda, agora é passar na dúvida. A dúvida que porventura tenha. Olha o que ele dá como exemplo para entender isso. Imaginai um homem que fosse efetuar uma viagem. Todo o seu trajeto está previsto. Dia da partida, caminhos, etapas, dias de chegada. Todas as atividades, contudo, no transcurso da viagem, estão afetas ao viajante. Quem lá, né? Quem programou, quem está dirigindo, quem está indo na viagem. E se pode desviar ou não do roteiro traçado, segundo os ditames da sua vontade. Daí se interfere que o livre-arbítrio, daí se infere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino, anteriormente preparado. Então, a viagem está programada. E podemos comparar aí como a nosso lançamento
no projeto reencarnatório aqui na Terra. Essa viagem, o carro, é o nosso corpo com o seu condutor. É a nossa vida. E eu posso, então, criar outros caminhos, desviar desse determinismo que estava programado, mas que eu fui alterando. Como nós falamos no início, à medida que esse determinismo tem ações divinas que não podem ser violadas, aí nós não damos conta de alterar. Então, vamos supor, vamos supor que eu queira tirar a vida de alguém. Ora, se no programa do indivíduo está determinado uma vida de mais 30 anos, eu não consigo tirar a vida dele agora, porque senão eu seria superior ao programa dos mentores. Tenho o livre-arbítrio de agir? Tenho. Posso até tentar tirar a vida dele, vou responder por isso. Mas eu não consigo violar as determinações divinas que não podem ser alteradas. Nosso programa foi projetado como determinismo, mas eu posso alterar. Como posso, além de fazer aquilo que está programado, eu posso fazer até muito mais do que aquilo. Então são situações que vão nos dando condições de entendimento e que é preciso entender que a espiritualidade, ela projeta, mas ela não interfere no nosso livre-arbítrio. Não tem como ela interferir, porque senão não teria sentido o processo evolutivo. Não tem sentido. Então a espiritualidade programa, combina conosco antes de reencarnar, para a gente mexer o menos naquilo. Para não mexer, para não alterar, é preciso estar praticando os ensinamentos divinos. É preciso eu estar concordante com as leis do Evangelho, da lei divina, estar, como diz no texto que nós iniciamos, eu preciso estar coeso dentro do Evangelho divino, porque menos interferência eu tenho usando o meu livre-arbítrio de melhor maneira, para que eu possa estar avançando em termos evolutivos. Porque, repetimos, a programação da espiritualidade ela é lançada, mas o nosso livre-arbítrio, eles não interferem. Eu tenho a liberdade de agir. Eu só não vou ter uma liberdade ampla, que é aquela situação que eu não posso interferir no ato, na vida de ninguém, que vai além das condições postas pela espiritualidade. Então, que esse entendimento nos auxilie a compreender mais essa lição, a importância de cuidarmos da nossa conduta, da nossa postura, a fim de que possamos vivenciar da melhor maneira possível, de maneiras que eu consiga acertar o máximo das situações que a vida me coloca. Para finalizar, eu vou ler mais um textozinho que nós separamos do livro Religião dos Espíritos, para mostrar que nós somos livres. E muitas das vezes a pessoa se volta contra a providência divina porque não impede determinados acontecimentos. Então Emmanuel, ele fala da seguinte maneira lá no Religião dos Espíritos, é um livro chamado Religião dos Espíritos, e que Emmanuel, tiramos um trecho, ele fala da nossa liberdade. É o seguinte, vamos projetar aí para vocês, a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras. Depende de te limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante o serviço do bem e seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Então, gente, os mentores fazem a parte deles, programam as nossas vidas, determinam aquelas ações principais que devem ocorrer e que vão surgir à nossa frente ao longo da nossa existência, mas também o nosso livre-arbítrio. E eles vão nos dar a liberdade de fazer ou não, de acertar ou não o prometido,
naquilo que foi projetado com a nossa permissão. Porque, repetimos, todos nós concordamos antes de reencarnar com tudo que ocorre conosco na vida, nas suas linhas principais. Agora, muitos de nós estamos colocando problemas que não deveriam acontecer, estão passando por situações que é consequência de nossos atos até atuais, que não deveriam estar acontecendo. Muitas das vezes a vida nos projeta algo que eu não me preparei por livre-arbítrio de não querer, de ficar ocioso. Então é muito importante termos esse entendimento e compreender que a vida ela não erra, inclusive nos dando a liberdade de acertar e de errar. Se nós tivermos essa compreensão, gente, as coisas vão fluir com muito mais clareza, com muito mais concordância, nós vamos entender os nossos mentores, a espiritualidade, as lições que nós recebemos. E possamos nos esforçar na busca da nossa reforma interior, nos esforçar para a compreensão. A aula vai ficar gravada aí no YouTube, vocês vão poder rever, pegar o texto na sua íntegra e entender da importância que é do nosso esforço na prática dos ensinamentos divinos. Esse estudo, então, possa ter nos ajudado a termos essa compreensão. Que a paz do Mestre nos ilumine e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Nós agora convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento, né, o plano maior da vida, para que possamos fazer a oração, finalizando o nosso trabalho e em favor dos irmãos e encaminhar os seus nomes para o tratamento. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, esteja conosco para que possamos nos atentarmos a esses ensinamentos. Nós já aprendemos na realidade que sempre estão conosco. Nós é que muitas das vezes afastamos, mas não nos abandonem, nos ajudem a mantermos a nossa mente em conexão sempre, em qualquer momento da nossa existência, principalmente nos momentos de maior dor, de maior dificuldade. Possamos conectarmos com o plano maior da vida, com as forças do bem, para que a nossa mente crie um mecanismo, um caminho, onde possamos receber os campos intuitivos, as orientações que necessitamos, através do estudo, das orações, dos bons trabalhos, dos bons conselhos, das boas amizades, das boas ações, para que a vida crie um estreito caminho entre o bem e nós caminhamos aqui nessa busca, conexão com a espiritualidade superior. Que essas bênçãos se estendam a todos os nossos irmãos que mandaram nomes para tratamento, distância e onde quer que esteja um sofredor nesse momento, encarnado ou desencarnado, possam receber as bênçãos divinas, o amor de Mãe Maria Santíssima, para que possamos todos nós sermos tocados no campo íntimo, em nossos corações, fixando cada vez mais nossa mente e o nosso íntimo ao plano maior da vida. A tua paz, o amor de Mãe Maria Santíssima, permaneça conosco hoje e sempre. Graças. Muito bem, amigos, nós vamos agora mostrar aí o nosso trabalho social. Aí, todo mês distribuímos cesta básica, está aí os itens da cesta básica, tá bom? E distribuímos também os enxovais. Esse é esporádico, de acordo com a necessidade das mães, mas nós estamos sempre trabalhando com isso, com mães que estamos atendendo atualmente na nossa sede, na quadra 4, no Grupo Espírita Regeneração. Estamos lá com um grupo de mães, e à medida que for chegando próximo ao nascimento, elas vão recebendo esse kit aí, que está aí para vocês, que a gente recebe ou a gente compra de acordo com a contribuição de todos os. Está aí os dados da conta bancária, para que possa ser feito esse trabalho da cesta básica e do enxoval. E aqui a doação que vocês possam estar fazendo para nós, para poder auxiliar na nossa nova sede do posto de assistência Francisco de Assis. Nós agradecemos a todos o acompanhamento desses estudos, a contribuição que vocês têm dado, muito importante. Sem a sua contribuição, nós não damos conta de fazer esse trabalho social. E esperamos que todos possam estar aí curtindo o nosso vídeo,
divulgando o nosso trabalho para todos os seus amigos, a fim de que a gente possa estar ampliando o nosso canal de divulgação e de assistência social. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos acompanhe aí durante toda a semana e quarta-feira estaremos com mais um estudo. Obrigado a todos, até semana que vem.